Olá, sejam bem-vindos ao Deep Dive de hoje. A gente vai mergulhar de cabeça num mar de informações. E o tema, nada mais, nada menos que comida. Mas calma, não é qualquer comida. A gente vai descobrir como uma comida pode ser uma baita aliada no controle da pressão alta. E preparem-se, porque vocês vão se surpreender com o poder que pequenas mudanças na dieta podem ter. É verdade. A gente não imagina o impacto daquilo que a gente coloca no prato, mas pode acreditar. Quando a gente fala de pressão alta, a comida pode ser tanto a vilã da história quanto a heroína. E por falar em pressão alta, me explica uma coisa. Por que é tão importante manter essa pressão sob controle? O que está em jogo aqui? É o seguinte, simplificando, a pressão alta é como se suas artérias elas estivessem sob uma pressão constante, sabe? E isso, claro, força o coração a trabalhar muito mais para bombear o sangue, é a longo prazo, aí é que mora perigo. Aumenta o risco de AVC, infarto e até insuficiência renal, é coisa séria. Realmente, não é brincadeira. Mas me fala, como é que a comida entra nessa história toda? Olha, alguns alimentos têm o poder de relaxar os vasos sanguíneos, o que diminui a pressão nas artérias. Outros combatem a inflamação, ou até o excesso de sódio no corpo, que são fatores que contribuem, e muito para hipertensão. É como se a comida fosse um remédio natural, regulando a pressão. Interessante. Então quer dizer que a gente tem aliados poderosos nessa luta contra a pressão alta. E quais são eles? Ah, a lista é grande. Mas para começar, vamos falar das frutas e vegetais. Bananas, melões, morangos, abacates. Ricos em potássio, né? Isso aí. O potássio é um mineral que ajuda a regular a pressão arterial. Parece que potássio é o cara. E nos vegetais, quais são os campeões? Espinafre, brócolis e, acredite se quiser, beterraba. Betaba, sério. Nunca imaginei. Pois é. Eles são ricos em nitratos que têm um efeito relaxante nos vasos sanguíneos. Interessante. A beterraba tem algum superpoder especial. Tem sim. Estudos mostram que ela pode reduzir a pressão arterial temporariamente, poucas horas depois de comer. Incrível, né? É, com certeza. E além das frutas e vegetais, o que mais a gente pode adicionar ao nosso arsenal contra a hipertensão? Grãos integrais, arroz integral, aveia, quinoa, pão integral. Ah, entendi. Ricos em fibras, né? Exatamente. As fibras ajudam a controlar o colesterol e o açúcar no sangue. Sucesso. Então quer dizer que as fibras não são só boas para o intestino, mas também para o coração. É isso aí. Colesterol e açúcar no sangue controlado são essenciais para a saúde cardiovascular como um todo, o que, claro, impacta diretamente na pressão arterial. Faz todo sentido. E as leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, elas também entram nessa lista. Com certeza. As leguminosas são verdadeiras estrelas da nutrição, ricas em proteínas, fibras e, adivinha, mais potássio. Parece que o potássio é realmente nosso melhor amigo. E os peixes? Tem algum papel nessa história? Sim, principalmente os ricos em ômega 3, como salmão, atum, sardinha. Ah, os famosos ômega 3. Isso. Eles ajudam a reduzir a inflamação e controlar os triglicerídeos, que, em excesso, podem aumentar a pressão. Então, além de gostosos, esses peixes são verdadeiros guardiões do coração. E os laticínios? São amigos ou inimigos? Boa pergunta. O cálcio, presente no leite e no iogurte, pode ajudar a regular a pressão arterial. O segredo é escolher as versões desnatadas para evitar o excesso de gordura saturada. Entendi. Então, leite e iogurte desnatados com moderação podem fazer parte de um plano alimentar para controlar a pressão. Exatamente. Moderação é sempre a palavra-chave. Mas agora, que tal a gente falar um pouco sobre os alimentos que a gente deve evitar ou pelo menos consumir com muita cautela? Claro. Quais são os vilões que precisamos combater? O primeiro da lista, sem dúvida, é o sódio, o famoso sal de cozinha. O excesso de sal, né? O excesso de sódio causa retenção de líquidos e isso aumenta a pressão arterial. Eu preciso ficar de olho nos alimentos processados, embutidos, fast food. Exato. Essas bombas de sódio, eles são ricos em sódio e pobres em nutrientes importantes. É como tocar ouro por sucata. É verdade. E quais outros alimentos a gente deve evitar para manter a pressão arterial sob controle? Gorduras saturadas e trans, presentes em carnes vermelhas, laticínios integrais, alimentos industrializados. Essas gorduras aumentam o colesterol ruim, né? Sim, e o colesterol alto aumenta o risco de doenças cardíacas e contribui para a hipertensão. Então, colesterol alto e pressão alta são como parceiros no crime. Infelizmente, sim. E não temos que esquecer do açúcar. O excesso de açúcar leva ao ganho de peso e à resistência à insulina, o que também está ligado à pressão alta. Nossa, o açúcar é realmente um vilão silencioso. E o álcool entra nessa lista negra. Sim. O consumo excessivo de álcool aumenta a pressão arterial e pode danificar o coração. A moderação é fundamental. Então, resumindo, evitar excesso de sódio, gorduras saturadas e trans, açúcar e álcool. Mas e na prática? Como a gente coloca tudo isso em prática no dia a dia? Uma dica fundamental é cozinhar mais em casa. Assim, você controla a quantidade de sal, açúcar e gordura
que usa nas suas refeições. Verdade. Cozinhar em casa dá mais autonomia para a gente escolher ingredientes saudáveis, né? Com certeza. E na hora de fazer compras no supermercado, lembre-se de ler os rótulos. Verifique a quantidade de sódio, açúcar e gordura. É verdade. Muitas vezes a gente é enganado pelas embalagens, mas o rótulo conta a verdade. Exatamente. E não se esqueça de variar a alimentação, inclua frutas, legumes, grãos, proteínas. Quanto mais colorida a refeição, melhor. Diversidade é a chave. Com certeza. E para ajudar o corpo a eliminar o excesso de sódio, beba bastante água. Manter-se hidratado é essencial, né? E a atividade física ajuda a controlar a pressão arterial também. Sem dúvidas. A prática regular de exercícios ajuda a controlar a pressão, reduzir o estresse e melhorar a saúde cardiovascular. É verdade. E por falar em atividade física, me conta, você tem alguma dica extra pra gente? Algum truque na manga para ajudar a colocar tudo isso em prática no dia a dia? Tenho sim. Uma estratégia que eu uso bastante e que funciona super bem é planejar as refeições da semana. Planejamento é a chave do sucesso, né? Com certeza. Separe um tempinho no fim de semana para planejar o cardápio da semana, fazer a lista de compras e até deixar alguns alimentos pré-preparados. Isso facilita muito a vida durante a semana, quando a gente está mais corrido, e evita que a gente faça escolhas erradas na hora da fome, sabe? Adorei essa dica. É como ter um mapa para navegar no mundo da alimentação saudável, né? E já que você falou em mapa, que tal a gente usar um aplicativo de receitas saudáveis para se inspirar? Tem vários aplicativos gratuitos por aí com receitas deliciosas e fáceis de fazer, com ingredientes que ajudam a controlar a pressão. Nossa, que ideia legal. Assim, a gente não cai na rotina e ainda descobre novos sabores que fazem bem para a saúde. E por falar em descobrir novos sabores, você já experimentou usar temperos naturais? Eles podem ser grandes aliados na hora de reduzir o consumo de sal. Temperos naturais. Me conta mais sobre isso. Olha, ervas frescas como manjericão, orégano, alecrim, tomilho. Alho e cebola também são ótimos. Eles dão um sabor incrível à comida, sem precisar adicionar muito sal. Você pode usar a criatividade e fazer suas próprias combinações explorando o mundo dos temperos. Que dica incrível. Assim a gente dá um toque especial aos pratos e ainda reduz o consumo de sódio. Exatamente. E para quem gosta de um toque picante, a pimenta também é uma ótima aliada. A capsaicina, a substância que dá o ardor à pimenta, ajuda a dilatar os vasos sanguíneos, o que contribui para reduzir a pressão arterial. Pimenta. Interessante. Então quer dizer que um toque de pimenta na comida pode ser um tempero para a saúde. É isso aí. Mas é importante usar com moderação, principalmente para quem tem estômago sensível. Com certeza. E você tem mais alguma dica para compartilhar com a gente? Sim, uma dica que eu considero fundamental é cultivar uma relação positiva com a comida. Uma relação positiva com a comida. O que você quer dizer com isso? Evite dietas restritivas e radicais, sabe? Aquelas que te privam dos alimentos que você gosta. O segredo é encontrar um equilíbrio, comer de forma consciente, apreciando o sabor dos alimentos e fazendo escolhas inteligentes da maior parte do tempo. Faz sentido. A comida não deve ser vista como inimiga, mas sim como aliada da nossa saúde e bem-estar. Exatamente. E para finalizar, lembre-se, a jornada para uma vida mais saudável é individual e gradual. Não se cobre perfeição, celebre cada pequena conquista e busque o que funciona melhor para você. Essa é uma mensagem muito importante. Cada passo que a gente dá em direção a uma vida mais saudável é uma vitória. É isso aí. Celebrar cada conquista, né? Focar no progresso, não na perfeição. Afinal, a jornada para a vida mais saudável é uma maratona, não um sprint. E olha, falando em jornada, a gente tem uma pergunta aqui no chat, enviada pelo João, que é super relevante para o nosso papo de hoje. Ele pergunta: mesmo com todos esses cuidados na alimentação, é possível que a pressão arterial continue alta? O que fazer nesse caso? Ótima pergunta, João. A alimentação é, sem dúvida, importantíssima no controle da pressão arterial, mas não é o único fator, né? A genética, o estresse, o sedentarismo e até algumas condições médicas também influenciam. Entendi. Então, mesmo com uma dieta impecável, a pressão pode se manter alta. Em alguns casos, sim. Cada pessoa é única e o corpo reage de um jeito. Se mesmo com alimentação saudável e exercícios físicos a pressão continuar alta, é essencial procurar um médico, investigar as causas e receber o tratamento adequado. Faz sentido. A gente precisa ouvir o nosso corpo e procurar ajuda quando necessário, né? Aí você tem alguma dica para a gente identificar os sinais de que a pressão está alta? É complicado porque a pressão alta é conhecida como o assassino silencioso, justamente por muitas vezes não apresentar sintomas. Mas em alguns casos podem surgir dores de cabeça frequentes, principalmente na nuca, sangramento nasal, falta de ar, visão turva, zumbido no ouvido. Nossa.
Esses sintomas são preocupantes. Se a gente sentir algum deles, é melhor correr para o médico, né? Com certeza, prevenir é sempre o melhor remédio. E para a gente finalizar nosso mergulho no mundo da alimentação e da pressão alta, eu queria deixar uma mensagem de esperança. Que legal, que mensagem é essa? Adotar uma alimentação saudável e um estilo de vida mais ativo não é só sobre controlar a pressão arterial, mas sobre cuidar do nosso corpo e da mente como um todo, sabe? Pequenas mudanças, grandes resultados. É isso aí. Agradecemos a participação de todo mundo nesse mergulho profundo no mundo da alimentação e da pressão arterial. Esperamos que vocês tenham aprendido bastante e se sintam inspirados a cuidar da saúde com mais carinho. É isso aí. Lembrem-se, a saúde é o nosso bem mais precioso. E aí, o que você vai fazer hoje para cuidar da sua saúde? Compartilhe com a gente nos comentários. Até a próxima. Valeu, pessoal. Cuidem-se.